Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. É uma oportunidade que nós temos nesse momento da semana para nos assentarmos e compartilharmos a palavra do Senhor entre nós. Vamos falar hoje sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 26 de julho de 2025. E nesse sábado estaremos falando sobre o último aspecto nesta série de constantes que tivemos por todos esses sábados desde o mês de abril, refletindo sobre os conflitos familiares e os seus diversos momentos no seio da família, suas diversas implicações, suas várias consequências. No sábado passado, nós falamos sobre os conflitos familiares, a causa desses conflitos, com um sério indicativo. Por vezes, os conflitos se estabelecem no seio das famílias devido à ausência de Deus, devido à família estar envolvida com circunstâncias e fatos que tomam o lugar de Deus. E não se alimenta, as famílias não se alimentam com aquilo que a palavra de Deus tem para elas. Quando isso acontece, o conflito se estabelece. De maneira que não fica difícil identificarmos as causas de tanto sofrimento, tantas angústias, tantas dores no seio de tantas famílias. E nós vamos concluir esta série pensando com base numa decisão do velho Josué, aquele homem que foi chamado a assessorar Moisés, um homem maduro, 40 anos de idade. Ele se dedicou à causa das pessoas, das famílias, quando ele tinha 40 anos. E por mais de 60, 70 anos, ele se dedicou à causa da instrução, da orientação, do exemplo para as famílias de Israel. E o texto que nós tomamos é um texto bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia. E por vezes ele é citado por aqueles que falam à igreja sobre a palavra de Deus. Josué, capítulo 24 e o verso 15. Uma posição tomada por Josué diante de todos os israelitas. O capítulo 24 tem uma série de informações, tem uma série de advertências, de indicações, quando ele fala pela última vez, reúne todos os filhos de Israel em Siquém,
faz um relato breve sobre os fatos e as circunstâncias que o acompanharam desde que ele começou, há 70 anos atrás, falar com os israelitas, assessorando Moisés e depois sucedendo Moisés. Naquela célebre declaração dele, quando diz: se vos parecer mal servir ao Senhor, vocês optam por servir aos deuses da terra. Vocês são livres. Eu, entretanto, e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá para perceber que Josué não era certamente um líder de família sem problemas em casa, sem dificuldades, mas ele não abriu mão do Senhor, de Deus, da sua orientação, quando o assunto dizia respeito a decisões importantes para a sua família. Quando Josué declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, ele declarou isso num ambiente em que Israel estava num momento de transição e de escolha. Eles haviam saído definitivamente da condição de escravos 40 anos atrás, e agora da condição de nômades que eles viveram por 40 anos. Agora eles estavam estabelecidos numa terra, a terra prometida. O povo acabara de conquistar a terra. Eles estavam se estabelecendo em uma nova área que antes era habitada por povos pagãos, que tinham as suas próprias divindades e práticas pagãs de adoração dessa divindade, ou dessas divindades. Josué reúne o povo e o chama à renovação da sua aliança com Deus. E ele fala nessa oportunidade, relembrando aos filhos de Israel a história deles desde Abraão, passando pela libertação do Egito e a conquista de Canaã. Ele enfatizou as grandes obras que o Senhor havia feito por eles. Mas apesar das vitórias e da posse da terra, os israelitas estavam instalados em uma terra em que havia forte influência de culturas e religiões pagãs. O povo de Israel estava tentado a servir a outros deuses. Os deuses dos amorreus, como a Bíblia chama, em cuja terra eles agora habitavam. Os deuses dos antepassados daquele lugar. Josué então vai e desafia o povo. E o desafio é que eles fizessem uma escolha. E a escolha que Josué sugeria que eles fizessem, a escolha de servir ao Senhor, o Deus que havia tirado eles da escravidão, que havia sustentado eles por 40 anos numa terra deserta, e agora que havia instalado, facilitado, propiciado que eles ali colocassem as suas famílias, os seus interesses, o seu trabalho. Interessante que quando Josué fala às pessoas, ele não impôs uma decisão. Ele apenas apresentou as consequências de cada escolha. Talvez você seja uma pessoa cuja família vive em conflito, vocês têm dificuldade. E você, como pai de família, como mãe de família, você tem apresentado para os membros da sua família escolhas, a possibilidade de escolhas e os resultados que as nossas escolhas trazem? Queremos ter a liberdade de fazer escolhas, mas não queremos assumir, por vezes, as consequências e nem sequer nos alertamos para pensar que os sofrimentos que nos alcançam são resultados das escolhas livres que nós fizemos. O ambiente em que Josué fala
essa declaração, essa confissão. É preciso, e eu gostaria de sugerir que você pensasse naquele momento em que Josué estava diante dos israelitas em Siquém. Ele estava diante de um povo eufórico. Eles acabaram de conquistar e de se estabelecer numa terra que lhes foi prometida. E o povo estava se adaptando à vida na terra prometida. Você está vivendo na sua família. A sua família é uma bênção que Deus te deu. Como Deus havia dado a bênção para os israelitas que acabaram de conquistar aquele espaço. Mas a tua casa está cercada de coisas que, se observadas e se trazidas para dentro da sua casa, vai trazer consequências nocivas. Israel estava cercado por influências pagãs. Havia uma forte pressão e tentação para adorar o Deus ou os deuses das nações vizinhas. A tua casa sofre os mesmos riscos. Sofrer por aderir, por colocar como prática aquilo que é estranho à palavra de Deus. São fontes estranhas que te promete, ou que promete tanto sucesso e bem-estar para a sua casa. É uma escolha. E você e a sua casa vivem impressionados por elas. Mas vocês precisam decidir, como Josué convocou o povo para decidir. Façam uma renovação da vossa aliança com Deus e escolham servir. E nessa possibilidade de escolha, Josué se posiciona firmemente, dando exemplo para a sua família e para todos os da sua nação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a palavra que, nesse momento final dessa sequência de reflexões, nós trazemos para que cada um que tem a sua família pense sobre isso e adote medidas severas, medidas sérias, com clareza e objetivo. Caso contrário, a disciplina na sua casa vai ser frouxa e a bênção de Deus vai ter dificuldade, não vai ter espaço para entrar na sua família. Essas bênçãos que você tanto deseja e tanto busca, terá ausência de espaço na sua casa. Na introdução do roteiro que nós propusemos, vamos dizer que todos os aspectos que abordamos nesses últimos sábados apontam para uma mesma e única realidade: a ausência do temor de Deus no lar. Onde houver temor de Deus, no lar onde houver temor de Deus, pode aparecer, e certamente aparecerão, momentos em que situações vão precisar ser negociadas e discutidas, mas não vai com isso se estabelecer conflitos, apenas um momento de decisão, e isso faz bem. Essa é uma afirmação que podemos fazer com muita segurança, porque o relato da criação aponta para o fazer com perfeição total. Nós começamos lá atrás abordando a criação. Se a criação foi elaborada de maneira perfeita, e a perfeição da criação se comprova através de tudo quanto continua a existir até hoje, por que a nossa família, a nossa casa há de viver tamanha situação que nos espanta, que nos assustam, dores, lamentos, tristezas, violência? Por quê? A perfeição da criação pode ser aferida com um simples olhar para tudo quanto foi criado. A vegetação, os animais e os próprios homens continuam existindo, produzindo e reproduzindo no mesmo ritmo e da mesma forma como foram criados. Entre esses atos criadores com perfeição está a família, composta por um homem e por uma mulher,
os quais se complementam e se satisfazem em todos os detalhes da necessidade de cada um. Nenhum homem e nenhuma mulher sofrem como membro de uma família por falha na sua estrutura. Fomos criados com perfeição. A família é uma obra perfeita. E participar dessa perfeição é um privilégio exclusivo e único do marido e da sua esposa. Nada é maior que o prazer de viver compartilhando a vida entre cônjuges. A gente cita como exemplo disso o Salmo 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor, começa o poema, e anda nos seus caminhos. Esse homem comerá do trabalho das suas mãos. Ele será feliz e tudo irá bem, apesar da nossa natureza carnal decaída pelo pecado. Mas ainda assim é possível ser feliz e ter uma família bem conduzida. Disse mais o poeta inspirado: a mulher desse homem será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Os filhos, como plantas de oliveira à roda da sua mesa. É assim que o Senhor abençoará o homem que teme ao Senhor. Então a pergunta: você teme ao Senhor? E você pode me responder: sim, eu temo ao Senhor. Mas qual é a estrutura que você tem construído na condução da sua família? Deus está na estrutura que você criou para conduzir a sua família? Se isso acontecer, o poema encerra dizendo assim: o Senhor vai abençoar essa pessoa na sua casa, na sua vida, na sua igreja, todos os dias da sua vida, que será longa, e ele vai poder ver filhos dos filhos e a paz sobre o povo de Deus, a cujo povo ele mesmo pertence. Muito bem, na reflexão 1 vamos dizer que em nossas abordagens nestes sábados anteriores, nós ponderamos sobre alguns dos principais motivos pelos quais casais e famílias inteiras padecem debaixo de intrigas, insatisfações, desrespeitos e mágoas. Ora é a esposa que lamenta conviver com o marido insensível ao ponto de ser cruel. Mesmo maridos que se declaram crentes em Cristo Jesus. Maridos cruéis. Ora é o marido que reclama falta de atenção da sua esposa, no que ele mais precisa, no que ele mais deseja, no que ele mais espera. Estamos, repito, a falar com gente crente, gente que conhece a palavra de Deus, gente que congrega, gente que louva, gente que se reúne para adoração, gente que ouve a mensagem e até pronuncia a mensagem, mas que vivem uma situação conflituosa no lar. O resultado, para quem assim vive, é revelado no lar onde pais e filhos sofrem diariamente o desconforto causado pela ausência de paz. E a gente propõe pensar: o lar é o lugar da verdade, o lar é o lugar do entendimento, o lar é o depósito dos melhores sentimentos, o lar é a fonte que sacia a sede e a fome, o lar é a casa do próprio Deus, porque é Ele que constrói e Ele mora na casa que Ele constrói. Ele é o dono, Ele não é um inquilino da casa. O lar é uma casa onde Deus vive não como inquilino, mas como Senhor, dono dela. O Salmo 127, na inspiração do poeta, vai dizer que para o Senhor estar dentro da nossa casa, Ele deve ser o edificador dela. Porque se Ele não edificar a casa, nosso trabalho de tentativa de edificação será em vão. Se o Senhor guarda a nossa casa, e se nós confiarmos
a maneira de nós protegermos a nossa família do nosso próprio jeito, não vai dar certo, não vai produzir em nós a segurança, para nós, a segurança que nós esperamos. E o poema continua dizendo: o trabalho humano será inútil. Quando ele, nas palavras que ele coloca, inútil será esse homem levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. É inútil. É o Senhor que alimenta. Enquanto nós dormimos, enquanto nós repousamos, o Senhor faz o que é preciso fazer, constrói as paredes que precisam estar levantadas ao nosso redor, ao redor da nossa casa. O Senhor nos dá os nossos filhos como graça para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, enfim, o nosso lar. A síntese do Salmo 127 é essa: o nosso lar é a construção e a morada de Deus, e nós moramos com Ele aqui, no nosso lar. Esposa, marido e filhos, vivendo debaixo de um mesmo teto. A nossa casa é o templo que habitam essas pessoas: o marido, a esposa, os filhos, os agregados, os irmãos, a comunidade dos fiéis, e Deus sempre estará ali, junto. E onde Deus está, os conflitos jamais chegarão ao ponto de alguns aspectos que nós abordamos ao longo desses sábados. E na sequência 1 a gente vai lembrar que no período da pandemia vivemos, até relativamente pouco tempo atrás, foi encontrado na fachada de uma igreja um banner que dizia: fechou o templo, mas a igreja continua aberta. Importante isso. Vocês sabem que na pandemia foram evitados os ajuntamentos. E a igreja, como ela se reúne com um ajuntamento de pessoas, a igreja não teve o seu culto, os seus ajuntamentos como de costume. Entretanto, o banner lembrava aos crentes: a igreja, o templo fechou, mas a igreja continua aberta. Tua casa é a igreja de Deus. Não vai ser frutífero você empenhar-se para levar toda a sua família para a igreja, para o templo, que nós chamamos de igreja, se na tua casa o templo estiver fechado. Se a bênção que se busca no templo, lá na construção, ela não for trazida e aproveitada, aplicada no seio da nossa família, no seio do lar. O objetivo da frase era conscientizar as pessoas sobre o real significado do lar. O lar é, para muitas famílias, infelizmente, deveria ser, porque não é, uma igreja que nunca fecha. A igreja que o seu lar forma, é só a igreja do final de semana? É só, por acaso, uma igreja que abre as portas apenas para o momento da congregação? Ou é uma igreja que 24 horas por dia encontra-se de portas abertas? Aquela afirmação, aquela frase, nascida por força de uma circunstância inesperada, faz vir à tona uma verdade absoluta, porém, sob rígida condição. O lar somente será a igreja se estiver centrada ou centrado em Deus. Somente um lar centrado em Deus poderá abrigar uma família equilibrada, sem conflitos, com necessidades de ajuste, sim, talvez até diariamente, entre marido e esposa e marido, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos. Nesse lar, centrado em Deus, esse lar vai abrigar uma família sem conflitos, com membros que promovem sua pacificação, e de todos, tanto deles que estão ali e de todos ao que estão ao redor deles.
O profeta Isaías traz uma palavra da parte de Deus para os israelitas, mas que é perfeitamente estendida para as famílias. Então, disse Deus, se você está falando de Israel, se ele colocasse em prática aquilo que Deus havia lá de longos séculos, já orientado desde os seus antepassados. Bom lembrar aqui que as orientações de Deus nunca mudaram. Deus não deu uma orientação para Noé, outra para Moisés, outra para Abraão, outra para Davi e outra para nós. Deus nunca mudou a sua mensagem. E se Israel desse atenção àquela mensagem, e se nós dermos atenção à nossa mensagem, a mensagem que digo que vem de Deus, então Deus diz, então romperá a tua luz como amanhã, e a tua cura apressadamente brotará. Cura. Te lembra alguma coisa que há necessidade na sua casa? E não estou falando apenas de cura do corpo, mas estamos falando da cura do ambiente familiar. E a tua justiça, diz Deus, irá diante da sua face. É justiça. O que é justiça? Entre outras coisas, é colocar em exercício aquilo que a palavra de Deus nos revela, como falamos no sábado passado, colocar em prática aquilo que nós encontramos na fonte da vida, que é a palavra do Senhor. E a glória do Senhor vai proteger a tua retaguarda. Então clamarás, verso 9 do capítulo 58, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele te dirá, eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. Ou seja, se você desfizer do ambiente de conflito da tua casa, Deus poderá tomar conta dela, entrar nela e viver com ela, viver na tua casa. E a tua família vai ter a satisfação de viver em paz e de alegremente servir ao Senhor. Quando Josué saiu do Egito, na reflexão 2 vamos dizer isso, junto com os demais israelitas, ele já era, como já falamos, certamente um homem casado. Josué capítulo 14, verso 7, ele revela a idade que tinha quando ele se juntou a Moisés. De 40 anos, disse ele, era eu. E nós sabemos das responsabilidades que ele assumiu como ajudante de Moisés e das dificuldades que enfrentou durante os 40 anos no deserto e depois no enfrentamento dos povos moradores de Canaã. Entretanto, suas declarações feitas quando já muito idoso, mais de 100 anos de idade, nos deixa claro que, apesar de todas as lutas e desafios ao seu redor, seu lar nunca havia deixado de ser a casa de Deus. Ele afirmou com muita segurança, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, continuar servindo ao Senhor. Essa realidade lhe conferia autoridade para afirmar o que ele sempre havia feito. Todo o seu histórico, toda a sua vida pregressa, lhe dava credenciais para ele poder ter a certeza. Eu e a minha casa, temos servido ao Senhor. E eu e a minha casa iremos continuar servindo ao Senhor, independente das circunstâncias e das opiniões variadas das demais pessoas, de vocês. Nós vamos servir ao Senhor. E na sequência 1, vamos lembrar que se o homem de Deus lutar por santidade, e você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, se você lutar por santidade, você poderá experimentar, apesar das muitas dificuldades, você vai poder experimentar aquilo que Deus promete para você: paz em seu lar, paz contigo, paz com toda a sua família.
Esse foi o legado que Josué nos deixou. No capítulo 1, bem conhecido, o texto da palavra. Veja, Josué certamente seguiu à risca isso que foi dado a ele por Deus e que tem sido dado a nós. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certamente ele tinha se alimentado a sua casa somente da fonte que é Deus. E isso pode acontecer conosco. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita dia e noite no que está escrito nela, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, estamos concluindo aqui essas nossas considerações sobre famílias em conflito. Se a palavra de Deus estiver sobre a sua casa, se a palavra de Deus for o elo de ligação entre vocês como membros da sua família, você vai ter a bênção de Deus, você vai ser feliz na sua casa. E se você tem dúvida disso, olha o que Deus disse para Josué: não te mandei? Esforça-te. Depende de esforço, disposição, bom ânimo. Não te assustes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra, esse é o segredo para que a nossa família seja uma família pacífica, para que o nosso lar seja um lar de bênçãos, um lar de vida. Como pode ser definido o seu lar? Morada de Deus ou morada de conflito? Nós temos a escolha diante de nós. Temos a escolha, porque isso foi falado de maneira reiterada, que marido precisa prestar atenção no seu relacionamento com a sua esposa. Esposa precisa prestar atenção no seu relacionamento com o seu marido. Pais precisam prestar atenção no seu relacionamento com os filhos. Filhos precisam prestar atenção no seu relacionamento com seus pais, ou entre si como irmãos. Esta é a palavra. Este é o modelo de vida que cada família deve seguir. O modelo que nos foi exposto e que se encontra à nossa disposição na palavra do Senhor. E nós fechamos toda esta série com Deuteronômio, no capítulo 30 e o verso 19. Moisés disse para aqueles irmãos, e a palavra de Deus nos vem dizer hoje: os céus e a terra tomo hoje, disse Moisés, por testemunha contra ti, testemunha de que eu tenho te falado sobre a palavra do Senhor, e por ela tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, e a sugestão: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, teu lar, teus filhos e a tua casa. Que a tua casa, que o teu lar seja uma casa de bênçãos, um lar feliz, que as dificuldades que vierem sobre o lar de vocês não sejam maiores que a graça de Deus que está cobrindo o seu lar, e que isso venha acontecer devido, em consequência, da nossa atenção na palavra do Senhor e orientação da nossa família sobre ou sob, debaixo da orientação da palavra do Senhor. Seja Deus o árbitro da tua família, o guarda da tua casa, o edificador do seu lar, o abençoador,
da sua vida e família e que reine paz na sua família. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!